Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A guerra de informação falsa durante o processo eleitoral e o que pode ser feito para evitar esse tipo de manipulação serão alguns dos temas do Giro Nordeste de hoje. O nosso convidado é João Brant. Ele é diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do Desinformante, uma plataforma de informações confiáveis sobre desinformação. A ferramenta analisa o impacto das fake news na sociedade e as formas de combatê-las. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Carla Soraya, da TV Ceará. Nana Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação. Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. E Estela Mares Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. João, as notícias falsas chegam até as pessoas basicamente pelo WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook e YouTube. Essas empresas lucram milhões ou bilhões de dólares todos os anos. O que deveríamos exigir dessas empresas neste ano de eleições no Brasil? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juraci. Obrigado a vocês, a todos que estão participando aqui conosco do Giro Nordeste. Acho que você descreveu bem, né? A desinformação, ela é um problema para muita gente, mas ela é um ponto de lucro para muita gente. Acho que as plataformas têm lucrado, no fundo, com muita circulação e informação que a gente chama de clickbait, né? Aquelas informações são feitas para você, de isca, para você clicar e gerar mais engajamento do usuário, mais circulação dessas informações dentro da plataforma, mais tempo dos usuários conectados. Eu acho que a gente tem que exigir bastante coisa. Primeiro, precisa exigir transparência dessas plataformas. Precisa exigir, a gente precisa ter capacidade de entender o problema, o tamanho do problema, o que tem sido feito pelas plataformas para enfrentá-lo e como é que tem sido a reação dos próprios usuários àquelas ações das plataformas. A segunda questão é pedir regras claras de moderação do conteúdo. Acho que a gente precisa... não dá para a gente ter horas que fulano diz uma coisa, esse conteúdo é removido, ciclano diz outra coisa, esse conteúdo não é removido, e a gente, ou muitas vezes seu conteúdo é removido injustamente e você não tem condição de apelar. Terceira coisa, nós precisamos pensar e pedir um pacote de ações delas contra a desinformação. Várias delas têm feito ações contra a desinformação. A questão é saber se essas ações têm sido suficientes para impedir a disseminação vasta aí de desinformação. Quarto ponto, estou aqui me estendendo, mas porque eu acho que realmente é muita coisa que a gente precisa pedir dela. Colaboração com a justiça comum e com a justiça eleitoral. Nós não podemos ter casos, por exemplo, em que eu sou um cidadão afetado, eu quero saber de onde veio aquela informação falsa contra mim e eu não tenho como defender o meu próprio direito. Então, a colaboração com a justiça também é um ponto fundamental. E acho que, em último lugar, um compromisso com um ambiente saudável de informação. O que eu estou chamando de um ambiente saudável? Não significa dizer que vai ter zero informação falsa, mas significa dizer que a gente precisa entender que, ao entrar numa dessas plataformas, a maior parte das informações que eu estou consumindo são informações confiáveis. Se eu não tenho isso, eu tenho um ambiente completamente desorganizado e a democracia está afetada. É isso, a internet não pode ser uma terra sem lei. Vale lembrar que o TSE assinou um documento, uma parceria com muitas dessas empresas. O Telegram não quis participar, mas quem participou, a gente espera que cumpra essa parceria. Obrigado, João Brant. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, obrigado. Olá, colegas de bancada do Nordeste, do Sudeste. João, tudo bem? Como é que está o tempo em São Paulo? João, rapaz, está um calor difícil aqui, sem ar-condicionado no meu estúdio caseiro. Imagina. João, a gente está acompanhando aí esse conflito internacional entre Rússia e Ucrânia.
É um momento bem difícil. Obviamente, ninguém é a favor, né, de que uma nação invada uma outra nação soberana. Eu acho que até os países mais alinhados com a Rússia, como a Venezuela e Cuba, estão contra, né, obviamente, esse ataque, essas mortes que estão acontecendo. Entretanto, existe uma outra narrativa, né, porque os acontecimentos, acontecimentos históricos dentro da geopolítica não acontecem do dia para a noite, não é uma decisão unilateral. E aí, nessa discussão, e aí quando a gente envolve, por exemplo, o avanço do Ocidente, a OTAN, o acordo para o desmantelamento do Pacto de Varsóvia, ou da própria OTAN, que não tem acontecido. Dentro desse cenário, considerando a geopolítica, considerando o discurso ocidental e a preocupação das nações em se manter fortes, não é? Eu gostaria que você comentasse como é que esse momento pode gerar narrativas favoráveis, né, a grupos extremistas, sobretudo, né, no mundo, que a gente está vendo que tem surgido muitos grupos extremistas no mundo, principalmente o neonazismo, mas também particularmente aqui no Brasil. Olha só, a guerra sempre foi um momento de desinformação. A desinformação é uma arma de guerra, uma estratégia de guerra. Isso a gente pode olhar para Sun Tzu falando sobre a arte da guerra, ou a gente pode ver vários casos na história, e acho que se a gente analisar as guerras mundiais, por exemplo, no século XX, nós vamos enxergar a mesma coisa. Qual que é a grande questão aqui? Qualquer ambiente em que a informação esteja controlada, seja por um governo, seja pelo setor privado, essa informação não estará sujeita ao escrutínio público, ou seja, a capacidade do público reagir, discutir e, de certa maneira, criticar ou apresentar contraversões a essas narrativas. Então, em geral, você tem processo de desinformação na guerra quando o cidadão, por exemplo, só tem acesso a um meio de comunicação de determinado campo. Isso era a história da guerra. O que modificou hoje? Modificou porque a gente passa a ter problemas não só de controles da informação por governos ou empresas privadas, mas também há muita desinformação por conta da fragmentação desse debate público. Se eu acesso informações que você não acessa e que só chegam a mim porque são do interesse dos grupos que estão mirando em mim, que chegue e que não seja conhecido por todo mundo, você passa a ter um enorme problema. Você passa a ter uma grande parte do debate público não é visível, não está, ela é opaca, digamos assim, né? É uma parte do debate público muito significativa que hoje é opaca por estes novos arranjos da informação, ou seja, porque eu quando estou no Facebook, eu quando estou no YouTube, etc., eu recebo só aquilo que eu, entre aspas, quero receber, que na verdade é o que o algoritmo acha que você quer receber ou acha que vai gerar engajamento. Então, eu no fundo, tinha um problema nas guerras no século XX que tinha a ver com controle da fonte de informação, e hoje eu tenho um outro tipo de problema que faz com que, infelizmente, o quadro se repita. A desinformação continue sendo usada como estratégia de guerra e grupos extremistas passem a utilizar este ambiente de confusão, de desinformação, para incitar, muitas vezes, a violência por parte diretamente, enfim, dos seus seguidores ou de incitar um apoio a ações violentas por parte dos cidadãos. Obrigado. E agora a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta a João Brant. Olá, Juracy, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha. João Brant, muito obrigada por sua participação aqui no nosso giro de hoje. A minha pergunta tem a ver exatamente com esse foco aí que você concluiu na resposta do Paiva. Eu estava fazendo uma pesquisa e tem um artigo de 2016 que foi uma pesquisa de americanos que é sobre o modelo da mangueira de incêndio da falsidade, que foi um grupo de pesquisadores americanos que descobriu exatamente qual era a estratégia política de disseminação de mentiras que foi usada pelo Vladimir Putin, esse aí que está provocando toda a guerra, né, para conseguir o primeiro mandato como presidente da República, como presidente da Rússia, né? Eu queria que você analisasse, porque essa disseminação de mentiras que foi começada, ou parece ter sido iniciada pelo Putin, não foi,
acabou sendo disseminada por todos os líderes políticos, principalmente agora nesse período que a gente viveu de pandemia, né? Cada um puxou a mentira para o lado que queria disseminar de forma consciente, para desinformar o público que estava acompanhando, os eleitores. Então, eu queria que você explicasse para o público que está nos vendo nesse momento o que é essa tática que hoje é mundial, né, e de disseminação da desinformação, criação de cortina de fumaça, né, e a chamada mangueira de falsidade, que é a firehose. Olha só, no fundo, a gente está falando, eu acho que você descreveu muito bem, de uma série de táticas e estratégias que são usadas dentro desse grande guarda-chuva da desinformação, né? Primeiro, nós estamos falando, quando a gente fala da cortina de fumaça, nós estamos falando da capacidade de governos ou setores políticos interessados, né? Muitas vezes são setores de oposição, quer que seja, que querem desviar o foco e a atenção de determinado tema, trazer uma outra discussão à baila, e, em geral, isso acontece em momentos críticos, né? E aí isso, muitas vezes nós estamos falando de fatos menos relevantes do que aqueles que estavam sendo discutidos, mas eles, ao serem trazidos à baila, eles trazem toda a atenção e fazem com que o público, digamos assim, gaste mais energia e foque a atenção aí. Dá exemplos assim, bem práticos para que a população possa entender, que eu acho muito interessante que a população possa entender o que é isso e quando ela cai nessa armadilha. Tá, então olha, vamos dizer que a gente esteja falando, por exemplo, seja o dia de anúncio do índice de desemprego, e a gente tenha tido um crescimento no índice de desemprego que é significativo e que deveria ser objeto da atenção pública. Aí, neste momento, por exemplo, sai uma outra notícia. Quem não está interessado em discutir o índice de desemprego publica ou uma notícia falsa ou traz um assunto à baila que seja completamente fora da discussão mais chave e faz com que este seja o tema discutido. Pode ser, às vezes, uma imagem que ele viu, que ele está polemizando com um líder da oposição, ou ele pode estar fazendo qualquer coisa para desviar a atenção daquilo, por exemplo, que deveria ser o foco, o índice de desemprego. Então, só para... Ou uma briga de celebridades, né? Por exemplo, também. A gente vê isso acontecer. Acho que a outra estratégia é a estratégia de disparar muitas mensagens com muita energia, com aquela força como é que chama? Aquela mangueira de incêndio, né? Que apaga, que joga toda a água com aquela força toda para cima do público, para que ele também, de certa maneira, ao você repetir muitas vezes determinadas mentiras, e aí a gente conhece essa frase do Goebbels lá no nazismo, mas ela continua sendo verdade, quer dizer, uma mentira repetida muitas vezes, ela é mais facilmente assimilada, ela vira verdade. E o fato de você, muitas vezes, criar várias, vamos dizer assim, fazer com que as mentiras venham de vários lados, é outra das técnicas utilizadas, e a gente vê elas terem um grande impacto na população, né? Você recebe aquilo de um lado, você recebe aquilo de um político que você confia, você vê um influenciador falando aquilo, e de repente você, no mesmo dia, aquele se tornou um grande assunto, e a nossa discussão, a nossa relação de confiança como ser humano, ela está ligada a elementos muito subjetivos. A gente costuma falar da confiança como se ela fosse uma discussão muito subjetiva e racional, mas nós estamos falando de eu confio ou não naquela pessoa que me trouxe aquela informação me gera ou não, me desperta ou não algum sentimento, por exemplo, de reforçar um pensamento, confirmar um pensamento que eu já tenho, aquilo que os neurocientistas chamam de viés de confirmação, né? Ou aquela informação, ela, de certa maneira, me desperta, dialoga com um rancor que eu tenho, com um ressentimento que eu tenho, né? Então, esses gatilhos, vamos chamar assim, eles são chave para aquela informação ser bem assimilada e bem recebida por alguém que é seu público, que é seu alvo, e para que esse público passe essa informação para frente. Porque hoje a gente está falando de meios de comunicação que são, vamos dizer, as notícias se movem, elas são tracionadas pela afinidade que quem está recebendo a notícia tem. Traduzindo, trocando em miúdos, se aquela notícia que eu recebi me faz
encaminhar no WhatsApp, ou me faz curtir ou compartilhar no Facebook, no Instagram, etc., aquilo tem uma enorme potência. Então, eu preciso dialogar com os nossos afetos negativos, o ódio, o rancor, o ressentimento, os nossos afetos positivos, o humor, a vibração, a empolgação de estar naquela onda daquela notícia. Obrigado mais uma vez, João. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Aproveite para convidar aquele tio, aquela tia do Zap, aquele conhecido que costuma propagar desinformação para participar desse debate conosco. E vamos à participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Olá, colegas. Eu aproveito aqui a oportunidade para lembrar apenas de um episódio de Orson Welles, né, que divulgou uma grande mentira no rádio na Guerra dos Mundos e provocou uma enorme confusão na cidade, né, com pessoas correndo em pânico e tudo. Então, na verdade, a mentira ela é uma estratégia usada há muito tempo. O problema é que agora ela está industrializada, né? Ela está profissionalizada. E aí eu faço a minha pergunta a um especialista de comunicação, uma pessoa da nossa área, como é que ele vê essa forte penetração que as fake news continuam tendo, embora eu diria assim que nos últimos 3 anos nós temos convivido com um combate constante à desinformação, por parte dos veículos tradicionais, por parte de algumas vozes, mas a verdade é que isso ainda penetra muito. Por que tem tanta aceitação? Olha, eu vou buscar a resposta na minha resposta anterior. Eu acho que a fake news e as mentiras dialogam com elementos subjetivos nossos como seres humanos muito mais fortemente do que a verdade. A verdade, ela em geral é sem graça, ela não confirma aquilo que a gente já achava, ou ela pelo menos pondera pontos de vista, né? O jornalismo, o que é a prática do jornalismo profissional que vocês... A busca da verdade. ...estão dedicados? É a busca da verdade, é o equilíbrio, é a busca de versões diferentes sobre o mesmo fato, é a busca de diferentes pontos de vista. Isso é muito diferente, são valores muito diferentes do que aqueles que simplesmente confirmam o que eu já queria ouvir e que dialogam com os meus instintos, vamos dizer assim, mais primitivos. Então, esse é um elemento. Aí você junta esse elemento com as mudanças que houve nessa esfera pública, nesse ambiente de discussão pública, em que o jornalismo profissional, que guiava desde o pós-guerra, né, desde a década ali, desde 45 até 2010, é o jornalismo profissional que organiza o debate público. A partir de 2010, você tem um giro, por conta do crescimento das redes sociais, que faz com que boa parte do debate público esteja hoje, em 2022, sendo organizado por essa lógica dos algoritmos, que são guiados pelo que eu gosto ou não gosto, like, não like, pelo que eu share ou não share, né? Compartilho ou não compartilho, pelo que eu encaminho ou não encaminho no WhatsApp. Então, essa combinação de a mentira tocando elementos mais fortes e mais primitivos humanos, com, de certa maneira, as redes sociais favorecendo isso, né, favorecendo a tração, ou seja, a disseminação de conteúdo desse tipo, faz com que a gente tenha gerado um cenário explosivo. Então, como a gente não vai mudar a natureza humana tão facilmente, embora eu acho que a gente tenha que trabalhar por educação muito fortemente, nós precisamos olhar para o outro lado, olhar para as redes sociais e pensar como é que equaciona isso de uma outra forma. Obrigado. Temos mais perguntas para João Brant, coordenador do Desinformante. Agora é o momento de falar com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, Juraci, colegas de bancada, nossa audiência, João Brant, nosso entrevistado. João, a seu ver, a questão das fake news não envolve também uma questão de semântica, quer dizer, a expressão fake news em si, ou sua tradução, notícia falsa, notícias falsas, carrega em si uma contradição. Se é notícia, não pode ser falsa. Se é falso, não pode ser notícia. Você acha que ajudaria em algo a gente parar de usar a expressão fake news, um eufemismo, e cravasse direto mentira, pura e simplesmente? Olha, essa é uma ótima pergunta, viu, Zema? Porque eu acho que a gente começou a botar embaixo do guarda-chuva fake news um monte de questões que são boatos ou que são propaganda enviesada ou que são, às vezes, até notícias verdadeiras, mas contadas de uma maneira completamente enviesada, e isso ajuda a confundir.
Eu confesso que, se a gente discutir entre nós aqui, eu vou falar assim, quando que eu passei a usar a expressão fake news? Provavelmente foi 2015, 16, não foi antes disso. Agora, não tinha notícias falsas, não tinham boatos, não tinha propaganda interessada? Tinha, claro que tinha. A questão é que não existia no volume, na velocidade e no impacto que ela passou a ter a partir de então. Então, eu acho que a gente precisa olhar, por um lado, sim, a expressão ela é um pouco problemática do ponto de vista de travar a gente num lugar sobre o que é exatamente mentira, o que é exatamente verdade, mas, por outro lado, também, se a gente não junta um pouco esses elementos do boato, da propaganda e do que é puramente falso, a gente deixa de compreender que, no fundo, quais eram os filtros que a gente estava fazendo. Quais eram os filtros que estavam de pé até 2010 que não deixavam que essas coisas ganhassem o volume que tem? Acho que a gente precisa voltar a fazer essa pergunta e, para mim, a resposta está realmente na discussão da importância do jornalismo profissional para a democracia. Exatamente. Obrigado, João, mais uma vez. Agora vamos falar com Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Olá, Juraci, meus colegas de bancada, sempre muito bacana estar aqui com vocês. Olá, João Brandt. Olha só, eu queria trazer essa conversa para a realidade brasileira e queria pegar como exemplo a eleição de 2018. Acho que não é exagero a gente dizer que a divulgação de notícias falsas, a desinformação, impactou muito o resultado das eleições, sobretudo a eleição para presidente da República. A gente tem eleição esse ano, novamente a eleição para presidente da República. Algumas coisas mudaram de lá para cá. A gente parece que tem uma justiça eleitoral mais atenta. A disseminação de notícias falsas entrou no debate público e esse programa aqui hoje é uma prova disso. Aí eu te pergunto, João, qual a sua expectativa para as eleições de 2022? Você acredita que a desinformação pode impactar as eleições deste ano, como impactou em 2018? Olha só, Estela, eu não sou conhecido como dos mais otimistas, então vou responder diretamente e você filtre. Acho que sim, acho que podemos ter o mesmo tipo de impacto de 2018. A questão é saber se, como sociedade, nós estamos mais preparados para lidar com essa, vamos dizer assim, a gente pode ter os mesmos, eu não sei se os mesmos impactos, a gente pode ter os mesmos, mesmo volume, mesmas tentativas e mesma baixaria, vou chamar assim, né? Porque boa parte do que a gente discutiu não eram só aspectos e versões, eram, na verdade, um rebaixamento do debate público muito grave. Acho que a gente pode ver isso se repetir. Se vocês lembrarem, isso em 2018 aconteceu muito fortemente 10 dias antes do primeiro turno. Não é que a gente teve a campanha inteira isso acontecendo da mesma maneira. E depois, também durante o segundo turno. Acho que essa estratégia é uma estratégia para tentar diminuir o espaço de resposta e o tempo de resposta e pegar o crescimento de determinados candidatos na hora certa, né? E tentar impactar a discussão na hora certa. Então, acho que as estratégias se sofisticaram e nós estamos vendo riscos, inclusive, delas serem menos grosseiras e mais sofisticadas. Então, acho que isso é bastante significativo. A questão é aquela que eu colocava. Como sociedade, estamos mais bem preparados? Acho que a justiça eleitoral está mais bem preparada. É suficiente? Não sei. Acho que isso só a eleição vai poder mostrar, porque, de certa maneira, o desafio é gigantesco. E aí a gente tem desafios de várias ordens. Um é você conseguir identificar durante a eleição, acho que o que está acontecendo e conseguir responder a tempo em relação a temas de interesse público geral. Por exemplo, o processo eleitoral, vamos dizer assim, as eleições foram justas ou não justas, sei lá, em relação às urnas eletrônicas, né? Temas que não dizem respeito a um ou outro candidato, dizem respeito ao processo eleitoral. Acho que isso é um
tema onde a justiça está bastante preocupada, e acho que ele é bastante significativo, porque está em jogo a confiança do cidadão sobre o processo eleitoral, e isso é chave para a democracia ficar de pé. Segundo tema, você dá condição aos candidatos e candidatas de reagir a tempo, de falar, olha, escuta, eu estou vendo que está circulando aqui uma notícia falsa sobre mim, eu quero que eu receber um direito de resposta, e junto com o direito de resposta, em geral, vem a derrubada do conteúdo. Então, se eu dou condição para o candidato responder rapidamente. E o terceiro elemento é se eu dou condição para que as ações eleitorais, as ações, as AIGs, né, as ações que esticam depois do processo eleitoral, possam produzir provas, possam realmente juntar elementos para dizer foi grave ou não foi grave aquilo que aconteceu. Então, a gente viu o TSE puniu com cassação de mandato um deputado estadual, Francisquini, lá do Paraná, que tinha feito uma live com 400 mil views, se não me engano, dizendo que a urna tinha sido fraudada. Então, o que significa que ele necessariamente se beneficiou dessa live? Essa live foi feita no processo eleitoral. Não se sabe, mas o que o tribunal está julgando? A gravidade do fato. É muito grave um candidato soltar uma fala dessa sustentada em mentiras e de certa maneira, se colocar como grande defensor da democracia, na verdade, usando notícias falsas. Então, acho que tem esse conjunto de questões a gente vai precisar observar. E aí vem, redes sociais estão mais preparadas? Achamos que sim, estão sendo mais diligentes, não sabemos se será suficiente, especialmente, eu diria, nas redes fechadas como o WhatsApp e o Telegram. E por último, nós como sociedade, nós como cidadãos, eleitores, estamos mais bem preparados? Também tenho minhas dúvidas. Acho que sim, acho que estamos um pouco... Digamos que a gente tomou uma primeira dose de vacina, não sei se a gente tomou a segunda. Não sei se a vacina que a gente recebeu contra fake news é suficiente, porque por conta daquilo que eu falava, as fake news tocam em elementos muito fundantes da natureza humana. E isso não é fácil de você desarmar. Não é fácil... Se eu venho aqui e estou na frente de 7 jornalistas e falo uma mentira, vocês me desmentem. Mas se eu falo uma mentira num ambiente em que eu não tenho jornalistas para me desmentir, ao contrário, essa notícia vai circulando nesse ambiente opaco, obscuro, o debate público passa a estar enterrado, entendem? Então, eu passo a ter... Aquele debate público que precisa ser feito à luz do dia, ele está correndo embaixo da terra. E aí não tem como a gente garantir que isso não vai ter um impacto significativo. Então, digamos que eu acho que nós estamos mais bem preparados do que 2018, mas acho que quem pratica e produz e dissemina fake news também está mais bem preparado do que 2018 e a gente corre o risco de ter impactos bastante graves. Obrigado, João, mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para João Brant, coordenador do Desinformante. João, existe algum país no mundo que tenha criado algum mecanismo interessante para evitar ou punir a produção e distribuição de notícias falsas nas redes sociais que possa ser adaptado aqui no Brasil? Olha, ótima pergunta. Eu acho que nós não temos até agora, do ponto de vista regulatório, né, de regras, de leis, etc., nós não temos aquilo que a gente chama de um benchmark, nós não temos uma referência forte, positiva, que possa ser importada. Nós temos esforços e tem uma parte desses esforços tem dado resultados ruins, outra parte a gente está ainda pagando para ver. Eu diria, quais os resultados ruins? Quando você tenta resolver a desinformação dizendo vai ter o Ministério da Verdade, vai ter um governo dizendo o que é mentira, o que é verdade, ou vai ter alguém julgando isso e, de certa maneira, criando censuras públicas ou privadas. Onde eu acho que estão os caminhos mais promissores? Naqueles em que você tenta lidar com os processos que geram desinformação, muito mais do que a informação em si. Né? O processo, eu estou pensando, por exemplo, que robôs são peças-chave de disseminar desinformação. Então, eu vou tentar controlar o uso de robôs, vou tentar proibir o uso de robôs. Ou eu estou pensando, olha, tem determinados mecanismos, a opacidade no financiamento da publicidade digital ajuda a disseminar desinformação. Então, eu vou obrigar a transparência na publicidade digital. Quem está indo por esse caminho da forma mais completa é a Europa. A União Europeia está fazendo uma discussão do que eles chamam uma lei de serviços digitais.
e essa lei está em fase final, deve ser aprovada até o final do primeiro semestre. A Inglaterra, o Reino Unido, também está num caminho bastante interessante e eu acho que mais avançado no sentido de enfrentar a desinformação. Eles estão dizendo que quando a desinformação pode gerar um efeito psicológico ou físico significativo, as próprias empresas precisam atuar. E eles vão atrás de pensar alguns casos mais graves: saúde pública, democracia, ordem democrática, né? E segurança nacional. Então, nesses casos, até um órgão regulador pode atuar. Mas aí, Juraci, eu acho que isso, no fundo, é um dos desafios que a gente tem. Não adianta a gente importar soluções sem entender a cultura política do país onde a gente está. Então, acho que um dos nossos desafios é fazer com que as nossas respostas sejam fortes, mas sejam adequadas à nossa realidade. É isso, cada país tem sua dinâmica e tomara que o Brasil amadureça, né, o quanto antes, pelo menos nesse sentido. João, obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas, vamos viajar um pouquinho no Nordeste, subir lá para a ponta da nossa região e conversar com Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Assim, João, os meus colegas que me antecederam agora trouxeram uma questão muito importante. A gente está o tempo inteiro, né, aceitando essa aculturação na língua brasileira, na língua portuguesa, e utilizando o termo fake news, mas na verdade a gente está falando sobre mentira. Essa é a grande questão aqui, sobre mentira. Quando a gente fala sobre isso, e aí eu queria trazer aqui o pensamento, por exemplo, de Bakhtin, ou então de José Luiz Fiorin, que diz que todo pensamento é ideológico, mas quando a gente diz que é ideológico, não quer dizer exatamente que é mentira, mas apenas um pensamento aceito, né? Por exemplo, enquanto a gente está discutindo a crise na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, a Folha de São Paulo deu esses dias, essa semana, uma informação de que outros 27 países estão em guerra, e a gente não está ouvindo, não está conversando sobre eles. Por exemplo, a Síria, Mianmar, o Iêmen, por exemplo, com centenas de mortos já. E quando a gente não está discutindo, voltando àquele tema, quando a gente não está discutindo as motivações geopolíticas, obviamente, ninguém está dizendo que justifica-se o avanço sobre as outras pessoas. Ou seja, ninguém está dizendo que justifica o ataque a um país soberano. Agora, você não acha que a gente vive há muito tempo, que aí você trouxe agora há pouco, falando sobre a lógica dos algoritmos, mas antes da gente estar falando sobre as redes sociais, a gente não já tinha comprado um discurso ocidentalizado, por exemplo. Nós aceitamos que na Guerra do Vietnã, os vietnamitas eram as pessoas ruins, que em Cuba os cubanos não são bons, ou que na Venezuela e etc, etc. Então, a primeira pergunta nós vivemos uma espécie de simulacro, considerando o discurso ocidental e esse discurso norte-americano de ser o grande herói do mundo? E para complementar essa pergunta, queria que você comentasse como é que as fake news, ou as mentiras são classificadas. Existe alguma escala da mais aberrante, por exemplo, como o kit gay, ou algo menos direto, num nível assim, de mentira e manipulação mais sutil, embora igualmente perigoso? Existe sim, Paiva, e acho que é a ótima pergunta tua, porque vou começar pela primeira. Ela nos permite pensar se estamos realmente diferentes em um momento novo. Eu falava no começo do programa sobre como, desde o pós-guerra até 2010, prevaleceu uma organização do debate público pelo jornalismo profissional. Isso não significa que o jornalismo profissional seja sempre equilibrado, traga perspectivas com pluralismo e diversidade. Pluralismo e diversidade sempre foram desafios da mídia, seja mídia pública, seja mídia privada. E acho que a gente viu isso, viu a Europa, por exemplo, viu os Estados Unidos, viu vários países estabelecendo mecanismos de regulação para garantir mais diversidade e mais pluralismo. Então, a primeira questão não é que não tínhamos problemas nenhum, vivíamos num mundo maravilhoso do jornalismo profissional e ali não havia problema. Mas eu acho que o problema estava, digamos assim, restrito a um certo cenário, o que não significa que ele seja menos grave do ponto de vista da democracia, ele é também grave, mas eu acho que ele é menos grave, sim, ele é menos grave do ponto de vista da democracia do que quando esse escopo se alarga a ponto de incluir
todo tipo de falsidades. Acho que sim, a gente assistiu e viu isso acontecer desde o pós-guerra, uma prevalência de um ponto de vista muito fundado nos interesses do que se chama de norte global, do Ocidente, do pensamento principalmente norte-americano e de uma parte da Europa. E isso tem a ver com questões ideológicas, obviamente. Quer dizer, acho que nós estamos lidando com um cenário de disputas ideológicas, com disputas que, no fundo, têm a ver com interesses políticos e econômicos, e que vem, muitas vezes, se bem feito, de maneira sutil, leve, não é uma coisa que te obriga a concordar comigo no primeiro dia. Eu vou te trazendo recortes e pontos de vista sem trazer contrapontos da mesma forma. Então, acho que esse cenário que você descreveu, né, do problema da ausência do pluralismo e da diversidade, do problema de um debate mais equilibrado, inclusive sobre a questão geopolítica, é um problema muito antigo, mas ele é um problema, digamos assim, de uma ordem diferente do que é o problema da desinformação. E aí vem a segunda questão. Sim, existem escalas, existem classificações. Eu acho que quem tiver interesse nisso, vá atrás das classificações que a Claire Wardle, depois Claire, depois W-A-R-D-L-E, Wardle, ela estabelece a partir de 7 ou 8, e é uma coisa que mistura escala e tipo, né? É uma tipologia da desinformação, e acho que ela ajuda a, no fundo, diferenciar um pouco e criar tons de cinza que tem a ver com a gravidade, mas também com o tipo de conteúdo, aquilo que a gente chamava de boato, é uma coisa, uma calúnia contra uma pessoa é outra, uma notícia falsa puramente inventada é outra, e acho que essa classificação nos ajuda, sim, a pensar as formas de combate. Obrigado mais uma vez, João. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Lá no Facebook é facebook.com/TVE Bahia. E vamos falar novamente com Carla Soraya, TV Ceará. João Brant, eu gostaria de insistir nessa questão das narrativas que são levadas pelas redes sociais ao conhecimento público, né? Que muita gente compra porque é aquilo que quer ouvir, é aquilo que quer ver, porque está a favor daquilo, e também quando os meios de comunicação profissionais acabam comprando isso para vender até por conta dos seus próprios interesses. Uma imagem que chamou muita atenção da população foi um tanque de guerra, que foi dito que era da Rússia, passou por cima de um carro atropelando um senhor. Acho que talvez, já prevendo algum tipo de manipulação de imagens, o Putin mandou pintar a letra Z em todos os tanques de guerra que estão sendo usados aí nessa disputa. Então, aquele tanque em Kiev não tinha o Z, aquele tanque não podia ser russo, porque as tropas russas ainda não chegaram em Kiev, né? E não era um tanque, talvez, era um outro tipo de veículo, porque se fosse um tanque mesmo, não teria ficado nada inteiro daquele carro. E isso se propagou de muitas formas. Só que a gente esquece que, de outro lado, tem a indústria do armamento, das armas pesadas, que estão enviando armas para a Ucrânia, estão enviando armas para outros países que querem ajudar a Ucrânia. Ou seja, a gente acaba colocando tudo num único bolo, o das empresas que estão buscando lucro e que o mundo se acabe, né? Que se exploda o mundo enquanto eu estiver lucrando. Enquanto as minhas ações estiverem aumentando, eu estou feliz, mas ninguém discute esse tipo de coisa, né? Ninguém discute ou relembra que foi os Estados Unidos que, com o Japão já rendido, lançou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? E se fala agora que podemos ter uma 3ª guerra mundial, onde a população pode buscar fontes confiáveis, porque se de um lado eu tenho manipulação nas redes sociais, se de outro eu tenho manipulação também nos meios de comunicação profissional por conta do dinheiro, onde é que a gente vai buscar a informação correta? Olha, primeiro, Carla, acho que é uma ótima pergunta. A primeira resposta que eu teria é: certamente não é num lugar só. Se você estiver num lugar só, dificilmente você vai estar com todas as informações corretas e a diversidade de pontos de vista, porque uma parte do que a gente depende é justamente de fontes diversas e aquilo que os estudos de comunicação chamam de diversidade externa, né? Uma diversidade que se dá no conjunto e não necessariamente só dentro de um meio de comunicação. Mas eu esperaria que o jornalismo profissional fosse capaz de trazer respostas mais confiáveis. Então, quando a gente vê
empresas de televisão no mundo inteiro e sites de notícias importantes caindo em fake news, significa que nós estamos numa situação bastante delicada, porque aqueles filtros de checagem, de apuração, né, de confirmação, que são práticas do jornalismo, estão falhando. E aí eu acho que isso significa que estamos em alerta. Acho que um terceiro elemento que eu colocaria é as agências de checagem têm feito trabalhos importantes aí de checagem. E muitas vezes eu acho que nós precisamos sair do calor dos acontecimentos e dar 3 passos para trás e conseguir tentar olhar e analisar um conflito como esse, não a partir do quente imediato, mas a partir de uma coleta de informações que tenha algum respiro, algum fôlego. Precisa entender que a gente está diante... Quando a gente eclode uma guerra como essa, no fundo nós estamos falando de um processo geopolítico de anos, séculos às vezes, né? Então eu tentar entender isso de uma hora para outra e de repente dar uma de especialista em guerra para sair tweetando, não é exatamente a melhor coisa que você pode fazer. Ou seja, aquilo que alguém chamaria de temos que vestir as sandálias da humildade também na hora de escutar as coisas e tentar nos colocar num lugar de quem de fato não entende como especialista. E o último ponto, eu acho que quando você começa a buscar... O Twitter é um lugar de referência interessante, porque ele traz um debate um pouco mais aberto. Eu acho que alguns veículos de mídia tradicional são menos afetados por essa ideologia, vamos chamar, ocidentalista, e são mais profissionais no sentido de buscar a verdade ou a apuração dos fatos de forma mais delicada e cuidadosa. Então, acho que quem tem condições por exemplo, de acessar alguns veículos da mídia europeia e veículos alternativos no Brasil que conseguem também trazer contrapontos, eu acho que tudo isso ajuda a gente não comprar uma versão dos fatos que seja um pacote fechado, entender que tem nuances e que tem, de fato, determinados fatos que são sujeitos a serem disputados. Quer dizer, eu entender o acordo de Minsk foi ou não cumprido, em que medida, e o não cumprimento do acordo de Minsk é um elemento suficiente para eu ter uma reação. Bom, isso tudo são discussões próprias de um momento como esse, mas que eu acho que precisam ser entendidos sem também que a gente busque respostas muito categóricas. Vamos tentar entender a realidade em 3D, 4D, 5D nesse cenário que a gente está hoje. Obrigado mais uma vez e nós seguimos com mais perguntas para João Brant. Vamos falar novamente com o Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Eu acho que nesse caso aí a gente tem que recorrer a Dostoiévski, Tolstói, Gogol, mas para poder entender aquele cenário, na verdade. Agora, eu volto aqui para o nosso cenário. Por que exatamente a mídia tradicional perdeu um pouco da sua credibilidade? Foi o fato da mídia tradicional ter muitas vezes se aliado a grupos econômicos mais fortes ou grupos políticos mais tradicionais, porque são grupos econômicos, sim, e são grupos conservadores, mas sempre tiveram uma grande credibilidade. E com o tempo foram sendo assim, esvaziadas nessa credibilidade. Eu até brincaria com uma questão até urbana. As cidades foram ficando muito sufocantes e os espaços públicos, as praças, as áreas de convivência foram diminuindo. Então, talvez isso também esteja levando a um novo comportamento de se ouvir pouco o outro. Porque as mídias tradicionais perderam espaço? Olha, eu acho que é uma combinação de 3 fatores, Naná. Primeiro, digamos assim, que um deles é de responsabilidade direta delas, e aí elas, vamos dizer assim, elas têm um pouquinho de culpa no cartório, e outros 2 são, eu acho que de responsabilidade de quem as ataca. Então, vamos lá. Primeiro, a mídia tradicional sempre fez filtros, aqueles filtros que eu dialogava ali com Paiva, filtros que no fundo têm a ver com interesses políticos e econômicos dos donos ou das empresas que os sustentam, etc. Isso, em geral, deixa de fora um ponto de vista mais popular e mais, vamos chamar assim, mais à esquerda, né? Então, muito difícil você ver interesses sindicais, por exemplo, sendo bem representados nos meios de comunicação tradicionais.
é muito difícil você ver o interesse do cidadão comum e do trabalhador ser bem representado, etc. Mas também deixava de fora uma visão mais à direita e uma visão mais radical extremista à direita. Este recorte, ele sempre teve... Então, não à toa, a mídia tradicional sempre sofreu ataques pela esquerda. Com o crescimento das redes sociais, digamos que a extrema-direita se achou no mundo. E se achou e começou a produzir seus espaços próprios de elaboração da verdade, criando bolhas, muitas vezes, e aí a gente vê com uma tendência maior de produção de fake news. Isso fez com que elas, então, falassem, nós não nos sentimos representados pela mídia tradicional, e a partir disso, vem dois elementos que eu acho que são muito importantes. Primeiro este ataque à mídia tradicional é um ataque feito por setores que têm interesse em produzir a sua própria verdade. Então, não estão dispostos, muitas vezes também, a sofrer escrutínio público, ao debate público e a produzir uma verdade, digamos assim, mais qualificada a partir de um equilíbrio de diversos pontos de vista. Então, ele é um ataque interessado de instituições e de grupos políticos que atacam na prática a mídia tradicional para atacar a democracia. Terceira questão é a questão da sustentabilidade. Essa mudança no modelo de publicidade fez com que Facebook e Google passassem a assimilar boa parte da verba publicitária que financiava a mídia tradicional. Então, ela entrou em crise de sustentabilidade. O jornalismo é caro para ser bem feito. Então, você tem uma crise de sustentabilidade e isto gera um problema muito sério de capacidade da mídia tradicional em fazer bem o seu trabalho. E acho que também isso fez com que ela perdesse fôlego e capacidade de fazer bem jornalismo investigativo ou de estar atuando aquém. Acho que a combinação dessas três coisas talvez ajude aí a explicar a questão que você colocou, Naná, descreveu muito bem, da crise da mídia tradicional, ou da credibilidade. Obrigado, João. Vamos agora ao Maranhão para a pergunta de Zema Ribeiro. Outra pergunta, ele é da Rádio Timbira. Ô, João, tem um debate no Brasil que não avança, porque toda vez que é puxado, alguém sai logo falando em censura, em autoritarismo, que é a questão da regulação da mídia, né? Em que medida essa regulação poderia contribuir com o combate à mentira, às fake news, enfim, a esse estado de coisas que a gente vive hoje? Olha, Zema, eu acho que é justamente o que a União Europeia e o Reino Unido estão buscando. Eu acho que se a gente pensar na regulação como única saída, nós estamos lascados. Se a gente deixar de pensar na regulação como saída, nós também estamos lascados, porque a regulação é um elemento que, de certa maneira, organiza o sistema. Ele induz, por exemplo, as empresas a fazerem coisas que elas não querem fazer hoje porque é caro ou porque elas não têm interesse em fazer. Ela faz com que determinados direitos sejam protegidos. Ela estabelece um órgão regulador para supervisionar os processos, muitas vezes, de organização, por exemplo, desses algoritmos. É isso que o Reino Unido está para fazer. Então, acho que sim, acho que a regulação tem um enorme papel a cumprir nesse processo, desde que ela venha reconhecendo a complexidade do problema, não tente resolver o problema sozinha e que ela venha para proteger a democracia e não para restringi-la. Acho que uma das questões que a gente tem visto regulação é bom? Pode ser bom e pode ser ruim. Se ela é usada para restringir a democracia, para restringir vozes e para diminuir direitos, ela é ruim. Se ela é usada para ampliar direitos, para proteger e equilibrar direitos, né, entre liberdade de expressão e o direito à dignidade ou à privacidade ou a outros elementos, e a própria equilíbrio entre liberdade de expressão individual e a dimensão social ou coletiva da liberdade de expressão, ou seja, o direito que a sociedade tem de estar bem informada para tomar suas decisões, aí eu acho que a regulação cumpre um enorme papel e acho que a gente deveria sim discutir esse tema sem tabu, sem parar no primeiro estigma de censura ou não censura e justamente avançar para o segundo passo 2, 3 e 4 e poder dizer qual regulação queremos, qual regulação vai nos entregar mais democracia. Obrigado, João, mais uma vez. Temos mais perguntas e vamos novamente conversar com Estela Maris Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. João,
Vou trazer de novo aqui para o Brasil, localizar no Brasil a minha pergunta para você. Essas estratégias de divulgação de notícias falsas e uma divulgação massiva, elas são um modus operandi apenas ou prioritariamente da extrema-direita? Elas são um modus operandi prioritariamente da extrema-direita. Estela, acho que estudos têm apontado nessa direção. Acho que isso não é só no Brasil, é também no mundo inteiro. Mas isso tem sido mais frequente e a maior parte das informações identificadas nos estudos e pesquisas vem deste campo. Então, acho que falar disso é falar de algo que tem sido achados de pesquisa têm ido nessa direção. E eu acho que é a mesma coisa que a gente vê acontecendo isso no Brasil. Significa que não tem fake news vindo da esquerda? Deve ter fake news vindo da esquerda. Acho que são encontrados algumas vezes fake news vindas de setores da esquerda ou de outros setores, ou inclusive de setores que não se identificam nem como esquerda como direita, mas têm interesses econômicos em jogo. Mas nós precisamos reconhecer que hoje ela é fundamentalmente uma estratégia política e econômica da extrema-direita, porque a gente vê também isso como forma, o YouTube, por exemplo, por remunerar os criadores, ele se tornou uma estratégia de financiamento de uma parte da extrema-direita no Brasil. Obrigado mais uma vez. E ainda dá tempo de mais uma pergunta daqui da Bahia. Vamos à nossa pergunta aqui da Bahia, mais uma vez. João, para quem está nos assistindo, que tipo de sugestões e alertas você faria para não serem manipulados nesta eleição a partir do que recebem pelas redes sociais? Bom, eu acho que eu vou repetir a minha frase clichê ali do começo. Eu acho que nós temos que vestir as sandálias da humildade, todo mundo. Reconhecer que não existe só o tio ou a tia do Zap. Todos nós somos capazes de reproduzir desinformação se a gente não ficar muito atento. Eu diria, dá 2 passos para trás, não tente sair um pouco do calor do debate e conseguir se afastar para conseguir ler um site de checagem, conseguir ouvir um contraponto. E eu escutar aquilo tentando me perguntar se eu estou concordando ou discordando daquilo porque aquilo reforça o meu ponto de vista, ou eu estou concordando ou discordando daquilo porque eu vejo elementos objetivos importantes naquela discussão que está sendo feita. Quer dizer, nós precisamos ser, de certa maneira, juízes da gente mesmo. Nós precisamos ter capacidade de filtrar os nossos instintos mais primitivos, vamos chamar assim, as nossas paixões negativas e positivas, e de conseguir olhar para esses elementos e para essa discussão que é feita sobre, vamos dizer assim, eleições 2022, com mais atenção, mais cuidado e mais distância. Aquilo que eu falei de dar 2 passos para trás significa a gente também, não significa não se engajar nos debates, é evidente que é muito positivo que a gente se engaje, mas que nos momentos em que acender um alerta amarelo, dá 2 passos para trás e tenta olhar para essa situação com mais distância. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. João, nós temos aí 2 minutos, eu gostaria que você deixasse seu comentário, uma reflexão sobre este importante tema num ano como este, de eleições gerais. Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a desinformação está afetando a nossa democracia. Ela já afeta quando ela afeta, por exemplo, toda a discussão eleitoral, mas ela também afeta fora do período eleitoral, num momento para discutir vacinas, a discutir a validade e a importância das vacinas, para discutir uma pandemia como a de Covid-19, para discutir elementos de... quando o assassinato de uma vereadora do Rio, como a Marielle Franco, é carregado de mentiras e começa a circular mentiras sobre ela meia hora depois dela ter sido assassinada. Então, nossa democracia já está sendo muito ameaçada pelas notícias falsas. Num ano de eleições, isso passa a ser ainda mais relevante no momento já que a gente concentra o debate e o processo de escolha do eleitor naquele momento ali, nas últimas semanas, antes de um primeiro turno ou durante o segundo turno. Então, eu acho que a gente precisa de um compromisso com o país de enfrentar esse tema com o tamanho que ele tem.
Nós não podemos... cada uma das instituições que tem responsabilidade, nós estamos falando da justiça eleitoral, da mídia tradicional, do judiciário normal e das instituições da sociedade civil que ajudam a promover o debate público, e aí eu acho que a gente está falando de muitas instituições importantes, elas têm que assumir esse lugar, deixar de ser só espectadoras e entrar como garantidoras da democracia e de um processo que, de fato, preserve o interesse público antes de tudo e não deixe que a nossa democracia seja tão contaminada e tão influenciada por notícias falsas que, na verdade, são parte de uma estratégia de propaganda política de setores mal intencionados. Pois é, o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do Desinformante, uma plataforma de informações confiáveis sobre desinformação. Muito obrigado também aos comunicadores Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Estela Mares Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!